Olá, sejam muito bem-vindas a mais um programa Mels Podcast que está começando aqui pelas plataformas da Vem TV. Já baixou o aplicativo da Vem TV? Ainda não? Então corre lá na sua loja de aplicativos e baixe o aplicativo Vem TV, que é aquele do fundo preto com verde. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, já para agora o que está fazendo e faz aquele famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha, porque quanto mais você compartilhar, mais o vídeo se espalha, melhor para o algoritmo e mais pessoas ficam sabendo desse programa cheio de graça aqui com este apresentador que vos fala. Lembrando que, caso você esteja, infelizmente, vivendo um relacionamento abusivo ou conheça alguém que está num relacionamento abusivo, você pode pedir ajuda. Como? Aponta a câmera para o QR Code que está aqui na tela. Você vai ser direcionada para um formulário onde um dos nossos voluntários vai entrar em contato com você, seja da área jurídica, da área psicológica, da assistência social, alguém vai entrar em contato com você. E lembrando aqui a nossa campanha de ajuda para a Associação Beneficente Jefté. Se você quiser fazer uma doação, eles estão sempre precisando, aponta a câmera para o outro QR Code que está aqui na tela, onde você pode fazer a doação de qualquer valor para a Associação Beneficente Jefté. Ah, sério, mas eu não quero fazer doação em valores. Eu posso doar outra coisa? Pode. Aqui está aparecendo o Instagram deles, @Associação Beneficente Jefté. Entre em contato lá que a Cláudia ou alguém que cuida do Instagram vai mandar ali para vocês como vocês podem ajudar, o que podem doar, como pode fazer para entregar, ou eles vão retirar. Eles vão dar todas as informações para você, tá bom? Lembrando também que você pode trazer a sua marca aqui para dentro da Vem TV. Já imaginou tua marca aqui sendo anunciada, não só no Meus Podcast, mas em toda a programação da Vem TV? Porra, Célio, mas é caro demais anunciar isso aí, principalmente eu que sou mulher e estou começando um empreendimento pequeno, não sou uma grande empresária. Então eu tenho uma notícia para você. A partir de R$ 54,00 você já consegue anunciar a tua marca aqui dentro da Vem TV. Não só no Meus Podcast, mas em todos os programas da grade. Quer saber mais? Acessa o e-mail, que é o comercial@vem.eng.br, comercial@vem.eng.br. Deixa eu repetir que eu acho que eu falei errado a primeira vez. comercial@vem.eng.br ou também pelo WhatsApp, o 011 2364 0832. 011 2364 0832 e fala com o pessoal do comercial para você colocar a sua marca aqui na Vem TV. Beleza? Recados dados? Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho um livrinho chamado O Som do Céu. Imagina o que é O Som do Céu? Esse livro aqui eu estou com a escritora dele hoje. E ela não é só escritora, cara. Ela é musicista, ela é escritora, ela é compositora, ela é apresentadora e também terapeuta holística. Caramba, a mulher é empoderada. O papo hoje vai render. Obviamente que eu vou colocá-la numas saias justas aqui, que senão não tem graça, né? Eu estou falando com a Esther Vaz. Esther Vaz, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite de participar do nosso humilde programa. É uma honra ter você aqui conosco. E o programa é seu. Se identifica aí para a galera, fala quem é você, como é que começou toda essa história. Você, em off ali, queria me contar a cronologia. Eu falei, não, me conta não, eu quero saber lá no programa. Então, agora você pode contar toda a sua cronologia. Olá, pessoal, tudo bem? Quero dizer que é um prazer estar aqui. Quando eu recebi o convite, confesso que fiquei assim, uau, é muito importante poder estar nesses lugares, ter a oportunidade de falar. Poder contar um pouco da minha história e também poder olhar para as pessoas e falar para elas que elas também podem. Legal. Que elas podem ser o que elas quiserem. Sim. Então, por isso que tem tantos nomes aí, né? Compositora, cantora, escritora, agora é terapeuta em formação. Então, tudo o que eu queria eu estou realizando hoje. Então, começou muito cedo, viu? Eu comecei cantando. Né? A maioria das pessoas que entram na carreira artística, elas começam cantando, que querem desenvolver na música. Então, eu comecei com 3 anos de idade. 3 anos? 3 anos de idade. E agora você tem quantos? 12? Hoje eu tô com 28, hein? Já para 29 anos. Nossa, que velha aquela... Meu Deus já tem mais de 25 anos aí que eu tô cantando. Caramba, eu comecei na igreja, ainda na época do toca-fita.
Sim. Eu comecei nessa época, pensa, o trabalho que dava. Eu posso ser mais antigo que você. A primeira vez que eu gravei numa DAT. Não conheço. Não conheceu a DAT? Não. É aquela que você rodava assim, ó, com a mãozinha. Aqueles que aparecem nos filmes, Sei. o pessoal fica rodando. Eu gravei naquilo. Não, eu já vim do tape que era menor, né? Sim. A gente rodava, mas era pequeno. Com a caneta Bic. Exatamente, com a Bic. Então eu comecei muito cedo, eu comecei a cantar nas igrejas, então eu já chegava, subia lá no púlpito, cantava com o microfone, sozinha, decorava as letras com muita facilidade. E eu amava sempre estar lá, eu sempre queria cantar. Então, tudo quanto é coral que tinha na igreja, eu queria participar. Até das irmãs. As irmãs iam cantar os hinos lá, os hinários, e eu ia lá também, porque eu sempre fui envolvida com a música. Apesar de não ter cantores na minha família, mas meus pais sempre têm a música como algo assim precioso. Então, nossa família tem cantores, tem compositores. Hoje tem, né? Cantores, compositores, musicistas que tocam. Então, a gente sempre cresceu com essa particularidade de estar sempre envolvido com a música. Legal. E eu comecei a cantar muito cedo. E aí, como criança, o sonho era ser cantora famosa, conquistar o mundo, viajar. E era isso que eu queria. Então, a minha infância inteira foi dedicando a cantar, correndo atrás de festivais, fazendo parte de vários festivais. E o sonho era ser aquela cantora que eu sempre queria. Ser uma cantora que teria reconhecimento não só nacional, mas também que eu conseguisse viajar o mundo com a música. E foi aí que começou toda essa carreira. Só que eu morava numa cidade muito pequena, no Mato Grosso. Quero dar um beijo pro meu Mato Grosso, que eu amo tanto, mas é uma cidade de 35 mil habitantes atualmente. Caramba! Então é muito pequeno. Então, qual que é a cidade? Água Boa, Mato Grosso. Água Boa. Eu trouxe uma moça aqui que ela morava na última cidade de São Paulo, divisa com Mato Grosso, que acho que é Andradina. Eu já ouvi falar, mas perto, não é perto de onde a gente mora. A gente morava mais pro norte do Mato Grosso. Tá. Ali, divisa com Goiás, próxima divisa com Goiás. Lá em cima, então. Entendi. Isso. Então, assim, e aí eu fui crescendo com esse sonho. Comecei a compor muito cedo, compus a minha primeira música, que foi para minha irmã, quando ela estava fazendo 15 anos. Comecei a compor. E aí isso despertou muito em mim essa área, toda a parte musical, não só cantar. Aí eu comecei a tocar violão também. Aprendi sozinha a tocar violão. Né? Queria aprender a tocar violão e não tinha condições financeiras para pagar um instrutor, um professor. E eu comecei a ouvir um pouquinho dali, um pouquinho dali. Meu pai conhecia um pouquinho de violão, me ensinou algumas notas. Ensinou 3 notas, o Lá, o Mi e o Ré. Já virou punk. Com essas notas eu compus a primeira música. Montei o ritmo e compus a música para minha irmã no aniversário dela de 15 anos. Que com essas 3 notas. E aí, mas você era mais velha que ela, não? Não, eu sou mais nova. Você era mais nova que sua irmã e aí compôs para ela. Compôs para homenagear ela no dia do aniversário dela. E aí eu lembro que isso para mim foi muito impactante. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero cantar, eu quero escrever, eu quero compor essas músicas, eu quero tocar. E aí eu comecei muito cedo, aprendendo a tocar com 12 anos de idade. Eu já estava nessa época com 12 anos, 13, 14. E aí comecei a crescer sempre dentro da igreja, sempre envolvida na igreja, sempre trabalhando eu trabalhava com crianças, eu era criança, trabalhava com crianças. Foi então que surgiu um programa de televisão. Legal. Onde meu pai, ele era o âncora do programa, ele apresentava e eu entrava para ajudar, auxiliar ele na apresentação. A gente fazia alguns takes, fazia alguns quadros e era muito divertido. Começou na nossa casa, na sala da nossa casa. E aí depois a gente levou para a TV. Então foi algo muito interessante. Você era tipo uma Paquita, então? Exatamente. A gente fazia um personagem dentro do programa, a gente apresentava uns quadros. E eu tinha tinha que ter um sotaque também, gente. Então eu tinha que fazer até sotaque. Então era algo assim, para mim era diversão, né? Como era o sotaque? Faz aí pra gente ver. Então, lá no programa eu era filha de um caipira. Legal. E era meu próprio pai. Meu pai fazia o personagem caipira. E o meu personagem eu tinha que puxar mais o R. Então, eu chamava os takes normal. Quando eu falava normal, eu falava assim, não, tem que puxar mais o R. Normal. Então, por exemplo, já fala assim, imagina quando eu fazia a voz do personagem. Era mais ou menos assim. Com vocês, a palavra do pastor. Eu puxava muito o R, porque tinha que ser muito, sabe, marcado. Muito pesado, marcado. E a minha irmã fazia um papel de gaga.
Então ela fazia toda hora, ficava, isso mesmo, Filipina, que era o meu nome de personagem. Filipina. Legal. Então era, mano, não me questiona por isso não, viu? Depois a gente conversa. Que a gente fazia isso quando era criança, então era divertido pra gente, né? Legal. Então a gente fazia muito isso. Era várias noites ali fazendo os takes, gravando comerciais. Mas o programa também era voltado para o gospel ou não? Também, voltado para o público. A gente tinha, por exemplo, a novelinha. Passava a novelinha, a gente passava uma história bíblica. Legal. Aí a gente convidava cantores da região para cantar. Eu cantava no programa, a minha irmã cantava no programa. O engraçado é o seguinte, que quando eu cantava, a minha irmã e as nossas amigas faziam a coreografia lá atrás. Aí a gente tinha um camarim, eu só trocava de roupa umas com as outras, aí era a vez da minha irmã cantar, aí era eu, a bailarina e a outra amiga nossa bailarina. Quando a nossa amiga ia cantar, a gente só trocava as vestes. O programa inteiro ficava praticamente o mesmo figurinho, só trocava isso. As mesmas bailarinas eram as que cantavam. E aí fazia essa dinâmica ali todinha. Mas, garanto que o público não notava. Não notava. E aí a gente foi trazendo cantores ali, pessoas para participar. Então foi um programa voltado para dar oportunidade para os artistas ali, os cantores que estavam ali. Tinha o momento da palavra do pastor, que era onde o nosso pastor trazia um momento da palavra, de ensino ali para as pessoas que estavam ali, fazer uma oração. E tinha o quadro, que era o quadro onde meu pai fazia com o sobrinho dele, que era um quadro mais para o humor, sabe? Então eram os caipiras com alguns desafios que eles tinham e era muito engraçado. Por exemplo, tinha tomar posse da vitória. Você já tomou a posse da vitória? Não? Então tem um linguajar que a gente fala, toma posse da vitória, tipo, receba, acredita que você vai receber, que você vai vencer. E aí no quadro era onde ele falava isso, toma posse da vitória. E lá, aí tinha uma senhorinha chamada Vitória, que tinha uma possezinha. Aí o rapaz que recebeu a palavra, que era o meu primo, né, o sobrinho do meu pai, ia lá para tomar. Deus mandou falar para você me dar sua posse, que ele mandou tomar a posse da vitória. Entendi. Então era esse tipo de humor, sabe? Trazendo um pouco das coisas da igreja, que a gente fala muito na igreja, com humor. Com humor, legal. E no final tinha uma mensagem. É bom que atinge um público infantil de uma maneira que a criança começa a associar aquilo dali de uma maneira mais leve. Os adultos eram os que mais assistiam. Os adultos? Era. Eles amavam esse quadro. Botava as crianças, era sala com as crianças e os adultos. Aí chegava a parte da hora da prosa, que era esse quadro, eram os adultos que se divertiam. As crianças gostavam das danças, das músicas, mas é para a família toda. É porque as crianças demoram para entender as piadas, né? Sim, e aí sim. O adulto acaba pegando mais rápido e acaba gostando mais. Eu me lembro, por exemplo, do antigo Chaves. Meu pai adorava o Chaves. E a gente não entendia muitas piadas. Não entendi. Mas ele se rachava de rir. O próprio Shrek mesmo, a molecada assiste porque é um desenho. Sim. Mas as piadas acabam não entendendo. Ali, né? Tem muita coisa ali que é mais para adulto entender. Exatamente. Né? Então, a veia artística já estava ali. Sim, desde sempre. Desde sempre. Então, já tinha sonhos gigantescos de multidões. Eu lembro que a gente ia para a fazenda, eu ficava imaginando que cada feixes ali, que o mato secava, e fazia uns moitinhos, sabe? Eu imaginava que cada ali era uma cabeça de uma pessoa, era uma pessoa. E eu cantava como se eu estivesse ouvindo o público, a plateia gritando meu nome, nossa, que legal. Então, eu já fazia isso há muito tempo. Então, eu treinava muito, era 24 horas cantando, mexendo com música. Minha vida toda, minha infância toda foi isso. Foi sempre envolver com esse mundo artístico. Tanto na parte de apresentar, aí teve uma época que o programa parou, a TV saiu de lá, a gente parou de mexer com o programa, mas dançava a coreografia na igreja, fazia apresentações, teatro, cantava. Então, tudo isso eu estava envolvida na área da música, na área desse universo aí da arte musical. Sempre envolvida. Então, eu comecei a crescer. Comecei a ter uns sonhos, querer que os meus sonhos se tornassem realidade. Só que eu olhando para o cenário da minha cidade, é uma cidade pequena, onde não investe muito em cantores. Lá se tem muito investimento para quem prega, para quem traz palavras. Então, eles investem muito quem tem mais esse domínio da palavra, de ministrar. E aí eu falei assim, eu preciso ir para algum lugar, eu preciso sair daqui e procurar onde eu sei que eu possa encontrar o lugar que vai me ajudar a crescer naquilo que eu quero, que é a música. Eu Sim. quero crescer na música. Então, eu fiquei muito tempo ali, correndo atrás, tentando achar um espaço que eu conseguisse ter uma oportunidade para crescer na música, para começar a viver de fato da música. E, nesses tempos, eu fui trabalhando com várias coisas, mas eu falei, eu vou trabalhar com isso, mas eu quero a música. Então, por enquanto, nesse momento da minha vida, eu estou trabalhando com outras coisas, mas eu não vou deixar de correr atrás do meu sonho.
Até então, que foi em 2019, que isso ficou cada vez mais gritante dentro de mim. Agora está no momento de você pegar as malas e caminhar para o seu sonho. Nisso eu já estava casada, já tinha minha filha. E eu falei, eu preciso correr atrás. E aí o meu marido também, ele é cantor, gravou um CD. E não na época do CD, ele gravou na época do CD. Sim. Que vendia assim, gente, era o CD. Então ele gravou, ele teve essa oportunidade de gravar. E a gente falou assim, agora a gente precisa crescer, vamos buscar. Aonde a gente vai buscar? A gente pensou em Goiânia, né? Goiânia é o polo da música sertaneja. Meu marido canta sertanejo. Sim. Ele canta música cristã, mas no segmento sertanejo. Vamos para Goiânia, vamos para lá. Então a gente pegou e decidiu. Inclusive, quero até mostrar para vocês, aqui no meu livro tem essa parte aqui, ó. Isso aqui. Essa aí é a música que eu compus quando eu saí do Mato Grosso. Vou ler para você. Eu vou ler porque eu não vou cantar, obviamente, né? Fiz as pazes com o tempo, percebi que era melhor assim. E o que eu não entendo, entregarei no altar. Eu ouvi a tua voz me chamando para ir. Eu não conheço o lugar, mas eu sei que estás a me guiar. Eu ouvi o teu chamar, eu não posso recusar. Eu ouvi o teu chamar, vou me entregar. O tempo chegou, não há como esperar. Eu aceito, Senhor, tua verdade vou cantar. Com carinho me escolheu, mesmo sabendo quem eu sou. Quem eu sou. Como posso dizer não se tu tens o meu coração? Eu vou ouvir o teu chamar. Música chama Melhor Assim, de Esther Vaz. Olha só, você sabe que eu li, né? Uhum. Mas agora que eu já li, vai ter que cantar, né? Ah, vamos cantar. Então vai lá. Essa música é a próxima que a gente vai estar gravando, viu? Eu já dei um spoiler, então? Então, um spoiler então, aqui em primeira mão. Bota urgente na tela, urgente, chama... Me ajuda aí, pô. Em primeira mão, exclusivo aqui na Vem TV, a capela... esqueci o nome da música, peraí. Melhor Assim. A capela de Melhor Assim com Esther Vaz. Manda lá. Vou botar. O refrão? Tudo. Todo? Então vamos lá. Fiz as pazes com o tempo, percebi que era melhor assim. E o que eu não entendo, eu deixarei no teu altar. Eu ouvi a tua voz me chamando para ir. Eu não conheço o lugar, mas eu sei que estás a me guiar. Eu ouvi o teu chamar. Eu não posso recusar. Eu ouvi o teu chamar. Vou me entregar. O restante vocês vão ver depois, viu? Muito bom, sensacional. Ó, vou confessar que eu achei que esse negócio de cantora era balela, mas você canta mesmo. Sério? Mentira, tô brincando. Mas bonita voz, cara, bonita voz. Tem uma extensão bacana, legal, muito bacana. Muitos anos aí, hein? 3 anos de idade tem mas coisa, é que conversando você tem uma voz bem adocicada, assim, tranquila, mas cantando... Porque tem um sentimento, né? Sim. Expressar. Essa música, ela foi feita assim... Eu consegui fazer ela em um dia. Eu estava despedindo os meus amigos e aí a gente tem uma festa de despedida. Eu falei, preciso cantar alguma coisa. E veio no meu coração, por que você não canta o chamado que você ouviu? Porque esse chamado foi de Deus. Deus bradou no meu coração, fala, vem pra cá. Tipo, na verdade ele falou, vai, né? Vai. E eu não conhecia o lugar, não tinha amigos, eu estava bem financeiramente estruturado, eu tinha o meu negócio, meu marido estava bem financeiramente falando, a gente estava bem estruturado. E Deus falou assim, eu quero que vocês venham, ou vai, para onde eu vou te mostrar. Me senti como Abraão, sabe? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, eu vou cuidar de você e farei de você uma grande nação. E o medo? Teve muito. E foi com medo mesmo. Como essa música aqui, ó, o tempo chegou, não há como esperar. Eu aceito o Senhor, tua verdade eu vou cantar. Por quê? Porque eu entendi assim, que com carinho ele me escolheu, mesmo sabendo quem eu sou. Mesmo sabendo as minhas falhas, os meus erros, ele me escolheu. Como que eu vou poder dizer não para Deus se ele tem meu coração nas mãos dele? Como que você diz não? Verdade. Não tem como não dizer não. Mesmo com medo, vai.
Isso eu quero deixar um recado para você. Mesmo com medo, vai. Ah, mas se foi Deus que falou para você, não tenha medo. Porque se ele falou, ele se encarrega de cuidar de você em todos os momentos. E foi assim que aconteceu comigo. Muito legal. A gente foi, sem ter lugar, só meus pais que estavam morando no Goiás, a gente foi lá morar na cidade que eles estavam. Então, a gente só tinha os meus pais ali que estavam morando lá. E a gente ficou ali 1 ano. Só que, sabe o que é o mais engraçado, Célio? Nós estávamos ali, financeiramente falando, bem, estava se estruturando. Eu tinha meu emprego, eu tinha meu negócio, eu bancava minha vidinha de princesa e tal. Trabalhava bem, meu marido também. A gente estava com carro e tal. Estava bem financeiramente, só que eu não estava produzindo nada na música. E aí, quando Deus chamou, eu falei, mas como que a gente vai se sustentar? Como, meu Deus, a gente vai largar um emprego de anos aqui, eu vou largar meu negócio? E Deus falou assim, só vai. Então, peraí, não era o que você trabalhava, não era algo que você podia transportar. Não. Não podia Não continuar no trabalho. Na verdade, se eu quisesse, eu até podia deslocar. Tá. Só que Deus falou assim, abre mão. Pera. É exatamente isso. Agora, simplesmente largou tudo e vamos começar do zero. Do zero. Caramba! Porque se a gente se dedica um tempo para as coisas que não fazem sentido no seu propósito, vai ter um momento que você vai ter que abrir mão para você, de fato, começar o seu propósito, que talvez você poderia ter começado antes, mas porque você dedicou a outras coisas, você se perdeu e não começou. Eu cantava há muitos anos, mas eu nunca dei um start na minha carreira profissional. Eu era conhecida como uma cantora, mas não uma cantora profissional. Eu não tinha nenhum trabalho profissional. E Deus falou assim, tá na hora. Tá na hora de você caminhar para o sonho que você tinha quando você era criança. Você não vai abandonar. Nisso eu já tinha tentado várias coisas, batido testa em vários lugares, tentado com o produtor, tentado ali. Só que o que eu acho mais assim, incrível é que mesmo tendo condições, porque hoje eu sei que eu tinha condições de gravar uma música, mas eu não estava gravando. Eu não estava fazendo nada, produzindo nada, porque eu estava envolvida e me dedicando a outras coisas. Eu estava destinando um valor que eu poderia investir 100% ali na música para outras coisas, para casa, para ter um conforto melhor em casa e tal. E aí o Senhor me mostrou, falou assim, ei, peraí, você tem um chamado, não desvia do seu chamado. E quando eu fui, foi um dos piores anos da minha vida. Foi o ano que eu saí de Mato Grosso e vivi o primeiro ano fora do Mato Grosso. Você sabe que nessa época eu já tinha uma escola de música, então eu dava aula de música. Eu falei, vou dar aula de música lá, por isso você me perguntou. Eu poderia dar aula de música lá. Sabe de uma coisa que eu não entendo assim? Lá na minha cidade, Água Boa, tinha vezes que eu falava assim, eu não quero dar mais aula, eu estou dando muita aula, eu estou cansando muito, aí eu fechava. Tipo, né, não vou dar aula mais. As pessoas falam assim, eu preciso de aula, e começavam a me procurar. Então, assim, eu falava assim, tá, apertou as coisas, eu quero ganhar um dinheirinho a mais, abri as aulas de novo. Sim. Era bem assim. Quando eu fui para lá, para o Goiás, você sabe que eu anunciei, escola de música, anunciei, cobri barato. Todo mundo toca lá. Tipo, falei, gente, é oportunidade. Eu não tinha trabalho, eu tinha que começar alguma coisa, né? Fazer alguma coisa para monetizar. Eu corri atrás de tudo quanto é lugar. Botei cartaz nas paredes, comecei a ir atrás de pessoas. Gente, eu vou dar aula. Muita gente fala assim, eu quero, mas na hora ninguém fechava. Você sabe o que é ficar 1 ano sem dar uma aula? Sei. Sendo que lá na minha cidade, era só eu falar, gente, abriu as vagas. Eu tinha um monte de cliente. Mas ali não. 1 ano sem produzir. Eu não consegui serviço. Meu marido não estava conseguindo trabalho. A gente conseguia alguns bicos ali para manter, para se sustentar. Só que foi o ano que eu mais produzi. Foi o ano que eu consegui gravar 2 clipes. Coisa que eu nunca tinha conseguido gravar. Caramba. Sem dinheiro. Eu consegui parcerias em Goiânia. Não conhecia ninguém em Goiânia. Eu pegava ali no WhatsApp, via quais eram as empresas que estavam ali. E eu ligava para as empresas e falava assim, eu quero gravar um clipe. Você pode patrocinar minha roupa? A gente vai divulgar o clipe. Aí a pessoa, tá bom, sem me conhecer, tudo pelo WhatsApp, tudo pelo celular. Tá bom, pode vir pegar aqui. Ou eu vou precisar eu preciso de maquiagem. Eu consegui um patrocínio de dos melhores salões lá de Goiânia. Grandíssimo salão. Não sei como. Quer dizer, eu sei, foi Deus. Porque foi Deus que preparou. Liguei e falei assim, olha, eu tô fazendo um clipe, eu preciso de maquiagem e um cabelo. Você pode fazer para mim? Sim, pode vir tal dia, tá marcando. Caramba. Tudo pelo Instagram, pelo WhatsApp, tudo fazendo assim, porque eu morava do lado de Goiânia e aí eu só ia lá para fechar o negócio. A gente conseguiu um patrocínio, que foi o primeiro clipe que eu gravei, que a gente conseguiu um patrocínio de um vestido que era a conta a história da Rainha Esther.
da Bíblia. Meu nome é Esther, e eu falei, ó, que tem que compor, essa música foi um presente. E aí, quando eu recebi essa música, eu falei, eu tenho que gravar como se eu fosse a rainha Esther, eu tenho que trazer isso. Só que eu queria trazer de uma forma, uma rainha medieval. A gente conseguiu um lugar, uma igreja velha em ruínas, a gente conseguiu gravar lá. Eu falei, mas eu preciso ter um vestido de noiva, só que sem ser esse vestido padrão de noiva de hoje. Tem que ser aquele vestido antigo, sim, medieval. Você acredita que eu consegui numa loja de noivas? O vestido custa R$6.000. A mulher me patrocinou para mim poder fazer a gravação do clipe, sem pagar R$1. Caraca! Esse clipe eu gastei praticamente nada. O que eu gastei? Eu gastei com as minhas idas lá da cidade onde eu morava até Goiânia, os meus transportes, tal, alimentação. E eu consegui como? Vendendo enroladinho na rua, porque eu não conseguia dar aula de violão. Caramba. Aí eu comecei a fazer. Meu marido e eu a gente começou a vender e para custear. E foi através correndo atrás disso, desse enroladinho, que a gente tinha um custo para ir, para voltar, para bancar. Eu consegui as fotos, eu consegui com a amiga. Quer dizer, hoje ela é minha amiga, né? Mas na época nem me conhecia. Sim. Tudo pelo Instagram, pelo WhatsApp. Você entendeu que na época, no ano que eu menos consegui crescer financeiramente falando, eu estava zerada, eu estava praticamente falida, não conseguia emprego, não conseguia trabalhar. Eu até me candidatei, para você ter noção, eu me candidatei para ser faxineira, para conseguir um dinheiro. Eu não conseguia emprego. Caramba. Você não tem noção do que é você viver um ano. Mas foi o ano que Deus mais me ensinou. Eu tenho que perguntar. Pode perguntar. Legal. Essa parte que você está contando, eu vi um meme, eu acho, que é o fundo do poço te ensina coisas que o topo da montanha nunca vão te ensinar. Exato. Então, acho que é isso que tu viveu. Mas eu tenho que perguntar. Pode perguntar. O chamado foi seu ou foi em conjunto com o marido? E se não foi em conjunto com o marido, ele não ficou na sua orelha tipo, meu Deus do céu, olha onde tu veio me enfiar, não sei o quê. Boa. Quando a gente casou, eu sou muito impulsiva. Então, eu casei muito nova. Então, eu dava muito cabeçada. Eu quero fazer isso e tal, e não dava certo. Porque eu era nova e tinha muito isso. Então, meu marido já tinha esse receio de topar algumas coisas comigo, sabe, os desafios. Quando eu comecei a ouvir de Deus, o engraçado é que no ano que eu mudei, eu ouvi de Deus o ano todo falando assim, desapega. O ano todo, porque eu era muito apegada em pessoas, eu era muito apegada com coisas, com casa, com coisas. Eu era muito apegada. Pra você ter noção, eu vendi toda a minha sala, troquei todos os meus móveis, eu comecei a fazer coisas assim que eu nunca conseguiria fazer, porque eu era apegada com as coisas, apegada com pessoas, apegada com muitas coisas. E aí, Deus começou a me treinar, a me preparar. E eu comecei a desapegar de roupa, de coisas, de pessoas, e comecei a abrir mão. Foi naturalmente, foi um ano esse processo. Quando chegou no final do ano, que Deus falou assim, eu tô te chamando. Aí, o que eu falei? Eu falei assim, Senhor, então, né? O Senhor só fala comigo, porque você não fala com meu marido também? Eu vou ter que desapegar dele também, desse jeito. porque assim, eu ainda tive uma treta com Deus. Falei assim, Deus, é o seguinte, tu sabe o que eu já fiz. Muitas vezes eu botei encrenca, a gente, né, se deu mal por algumas coisas que eu quis fazer, desafiando e tudo. Eu não vou falar isso para ele. Eu não vou falar que você está me chamando para nós sair daqui, abandonar tudo. Eu não vou fazer isso. Eu falei com Deus assim, eu falei sério com Deus. Falei assim, aí o que eu falei? Eu falei assim, Senhor, se o Senhor quiser, se é o Senhor que está falando mesmo, o Senhor vai falar com ele. Eu não vou falar, não vou mover uma palha para isso. Eu estou preparando o meu coração, mas você fala com ele. Aí o que aconteceu? Uma coisa incrível que eu falei assim, isso foi um milagre, viu? Foi Deus mesmo. Porque meu marido é muito apegado. E lá onde nós morávamos, tá a nossa família toda lá. Tá a família dele, tá a minha família lá. Praticamente todos eles moram lá. Ele é muito apegado com a família. Ele é o caçulinha da família. Então, me imagina para ele o desafio. Eu não falei nada de ir embora. De a gente sair de lá, né? Eu falei assim, Deus, eu preparo. Acontece uma coisa muito incrível quando você tá num lugar que você já era para ter saído. Você começa a se sentir incomodado nesses lugares. E o pior de tudo, se você demora muito, você se sente tão desconfortável que as pessoas começam a se sentir desconfortável com você dentro desse lugar. Então, a igreja que eu amava, eu conheci todo mundo lá na igreja, eu sou missionária, consagrada missionária, fui uma das mais jovens consagradas missionárias da minha igreja. Eles não consagram assim, jovem,
porque eu já desenvolvi um trabalho muito grande lá na igreja. Então, eu já era consagrada missionária, conhecia todo mundo, a gente promovia evento, líder de jovens, líder de irmãs. Então, eu conhecia todo mundo. De repente, aquele ambiente se tornou diferente para mim. Começou a se tornar incômodo. A gente não estava sentindo bem mais com aquelas pessoas. Aí a gente mudou da congregação e fomos cultuar na sede, da mesma igreja, só que em outro local, né? Em outro bairro. Começamos a congregar na sede, que a igreja é maior. Falei, não, agora a gente vai se sentir bem, né? Isso tudo nesse ano, viu? Do processo. Começamos a congregar na sede. Antes de ir. Antes de mudar. Tá. Só para você entender. Quando foi, a gente congregou na sede, aí, pastor, não, que bom que você está aqui, que eu vou dar um monte de coisa para vocês fazerem e tal, tal. A gente começou a sentir a mesma coisa. De repente, tudo que era bom começou a se tornar incômodo para a gente. A gente se sentia um peixinho fora d'água. Parecia que não era mais a minha cidade. Eu mudei de casa. Eu mudei da minha casa para outra casa. Eu aluguei minha casa na mesma cidade, eu aluguei outra casa para morar. Aluguei outra casa para morar. Eu fui mudando de cidade. Por quê? Fui mudando de casa. Porque eu não me sentia mais confortável. Mas só que não era a casa em si, era o ambiente. Porque já não me cabia mais lá. Já não fazia sentido eu estar mais lá. Porque eu precisava voar, eu precisava mas buscar ele outros. Também estava nessa vibe? Aí é que tá. Ele estava da mesma forma, só que ele não me contava, porque ele estava com medo de me contar, porque eu amo a minha cidade. E eu falava assim, ó, eu vou crescer, eu vou cantar o mundo inteiro, mas eu vou continuar morando aqui. Ó a cabeça, só pra você ter noção. Vou morar no Mato Grosso o resto da minha vida. Eu amo a minha cidade natal, eu vou morar aqui o resto da minha vida. Então ele achava que se ele falasse para mim que ele estava se sentindo dessa forma, ele ia me contrariar. Só que eu já estava sentindo assim também. Até que ele falou assim, amor, o que você acha de Goiás? E aí começou a surgir os assuntos. Aí eu comecei a ver Deus movendo ali. Eu falei, isso aí é Deus que está fazendo. Mas você já tinha a ideia de Goiás ou essa ideia partiu dele? Partiu dele, só que o meu coração também já estava para Goiás. Tá, entendi. Imagina assim, nós dois, cada um sentindo a mesma coisa, só que a gente não se comunicava por medo de ferir um ao outro. Eu por medo de falar para ele para ir para Goiás e ele ficar achando ruim, que era mais uma das ideias loucas da Esther, ou ele ficava com medo de falar para mim porque eu amava a minha cidade. Só que a gente começou a se sentir tão desconfortável. Ele no serviço dele, eu já não estava gostando mais do que eu estava fazendo, apesar de estar indo bem. Eu queria fazer mais coisa, só que aquela coisa, sem paixão. Aí Deus falou assim, quando Deus falou para mim, eu tô te chamando, que Deus confirmou para mim que era pro Goiás, Deus falou assim, não, agora eu tô te chamando, que ele me preparou o ano todo, né? Então no final ele falou assim, tô te chamando. Aí eu venho aquela coisa, né? Não, Deus, então você vai confirmar na boca do profeta. Manda alguém vir aqui, eis que te digo, para me acreditar. Porque eu ficava com medo, era uma decisão muito importante. Aí quando Deus não mandou não, sabe? Deus não mandou ninguém, nem um profeta não. Ele falou assim, eu já falei com você, por que você não está acreditando? Aí esse é um dos problemas de que quando você é muito íntimo de Deus, é que você vai ter que começar a ouvir Deus e parar de querer ouvir o profeta, viu? Deus já falou com você, acabou. E aí Deus tocou no coração dele. Tem uma santa católica, eu não sou religioso, mas eu acho essa história interessante. Se eu não me engano, é Santa Rita. E ela estava fazendo lá o caminho de Santiago de Compostela, peregrinação lá, e aí ela caiu e machucou o joelho. E ela fez, isso no livro dela está escrito, né? E ela fez igual você, brigou com Deus. Pô, Deus, o que tu fez, não sei o quê, tal. E aí diz que Deus virou para ela e falou, Rita, você sabe que eu gosto de testar os meus amigos. E ela virou para cima e falou, é por isso que você tem tão poucos. E é mais ou menos a mesma coisa que você fez aí. Deus falou isso comigo. Falou assim, eu já falei para você precisa de confirmação para quê? Você precisa que eu mando um recado na boca de outra pessoa? Você já confirmei no seu coração? Aí foi onde eu entrei com a treta com Deus. Eu falei, então você vai confirmar no coração do meu marido. Não. Porque ele só vai acreditar. Isso passou desapercebido. Vocês não entenderam. Ela falou, eu entrei na treta com Deus. O corte tá aí. Na treta com Deus. Então foi isso. Aí eu falei, então tá bom. Se eu confirmar no coração, eu acredito, Deus. Eu acredito que é o Senhor que tá falando comigo. Mas agora você deve falar com ele também. Sabe quando Maria, na Bíblia, recebeu o Espírito Santo e falou assim, você vai gerar um filho e o nome dele vai ser Jesus? Ela, tá bom, ela aceitou, mas ela pensou assim, e agora? E o José? O que eu vou falar pro José? Não é? Aí eu falei assim, preocupa não. Aí Deus falou isso. José é problema meu. Deixa comigo. Imagina a Maria explicando para José isso. Era a mesma coisa que eu estava ali, eu me sentia nessa mesma situação.
como que eu vou explicar para ele que Deus falou comigo, só que não veio nenhum profeta? Porque nessa época, muitos profetas vinham ministrar para a gente. Então, a gente era conhecido como receber muitas ministrações. Eu tenho vídeos de eu recebendo ministrações, meu marido tem vídeos, a gente tem a mídia da igreja, então eles gravam eventos, a gente recebe muitas ministrações de outros profetas. Então, era uma coisa comum de acontecer com a gente. Então, não é uma coisa assim. Então, a gente falou assim, Deus, você falou com o meu coração, manda mais um. O senhor fala tantas profecias para nós, por que não pode mandar mais um nessa, né? E Deus falou, não, dessa vez não. E eu aprendi o seguinte, quando Deus ele fala intimamente no seu coração, e ele evita mandar profetas para falar para você, para confirmar, é porque ele quer que você tenha a certeza da voz dele e não da voz de profeta. Porque senão acontecer qualquer coisa, vai falar assim, foi aquele cara que falou, aquela pessoa que falou, ele mentiu. Você vai duvidar e desconfiar que foi Deus. Então, quando Deus quer trazer alguma mudança muito profunda na sua vida, geralmente ele fala no seu íntimo e não manda a gente falar para você. Ele só manda depois, tá? Depois que eu estava lá no Goiás, lá, passando poucas e boas, Deus falou assim, foi eu que te trouxe aqui. Aí mandou um monte de profeta falar. Mas para sair, tem que ser só você e Deus. Para sair do lugar que Deus está te mandando, para tomar a decisão, você tem que partir pelo fato de você sentir que realmente foi Deus e não foi mais ninguém. Para sair da zona de conforto. Exatamente. Né? Então, quando eu fiz essa treta, quando eu falei, Deus, resolve isso aí. Aí eu tirei as minhas mãos. Eu falei, agora eu vou ficar descansada. Eu já senti que é Deus, já tenho uma certeza, a confirmação que é Ele que falou comigo. Agora, para saber que realmente que Ele é Deus, Ele vai tocar no coração do meu marido. Não é de ver que meu marido chega em casa um dia do serviço e falou assim, amor, eu não aguento mais. Vamos sair daqui? Aí eu aproveitei deixa, né? Amor, então, deixa eu te falar, Deus está filmando no meu coração. Ele falou assim, sabe que eu também estou sentindo de sair daqui? Caramba. Vamos pro Goiás? Aí eu falei assim, se isso não for de Deus, eu não sei mais o que é. Para convencer o meu marido a sair de um lugar para o outro. Nessa situação, só Deus, meu amigo, só Deus. Caraca. Aí, então, assim, tudo isso que eu vivi, essas experiências, são para confirmar que Deus estava no meu caminho, que Deus estava me guiando para o caminho certo. Só que uma das coisas que as pessoas, às vezes, elas não prestam atenção é que o fato de você estar caminhando no caminho que Deus quer, do fato de você estar direcionado para aquilo que Deus está projetando para a sua vida, não significa que você não vai passar por dificuldades, não significa que você não vai ter desafios. Mas o fato de Deus estar com você já é o suficiente para você vencer os desafios. Imagina eu saindo da minha terra natal, com a minha família, meu marido, minha filha, todo mundo, sem lugar para ir, a gente não sabia onde ia morar, a gente não sabia como que ia ser, a gente não tinha serviço já organizado. Eu não consegui produzir, eu não consegui trabalhar de jeito nenhum. Eu procurei tudo, como eu te falei. Meu marido também não conseguiu trabalhar. Olha que ele é um bom trabalhador, viu? E ele não conseguiu serviço fixo. Ele conseguiu alguns bicos ali para a gente se manter ali. E foi bem difícil. Então, só que um detalhe muito importante é o seguinte. Foi uma época da minha vida que eu passei uma das maiores frustrações da minha vida. Porque eu não obedeci a Deus 100%. Lembra que eu te falei que Deus me ensinou a desapegar? Sim. Eu larguei minha casa, deixei algumas pessoas, parentes e tal. Levou o cachorro. Não, deixou o cachorro, não tinha cachorro não. Mas eu não desapeguei de algumas amizades. E eu queria carregar. E Deus falou assim, mas não é para você carregar. E aí eu ficava tretando com Deus. Deus, mas eu amo tanto, é aquela coisa de você querer levar todo mundo junto, não faz sentido. E Deus falou assim, eu não quero você, eu quero você livre para você continuar indo em direção que eu estou te mandando. Porque se você ficar carregando muita gente, ficar carregando muitas coisas do seu passado, você não está pronto para viver o novo. Foi isso que aconteceu. Eu estava lá vivendo, gravando clipes. Eu gravei 2 clipes esse ano. Tudo através de patrocínio. Inclusive, um grande beijo para a Delvanda, lá de Água Boa, que patrocinou o meu clipe. Um grande beijo para minha amiga Júlia também, que patrocinou esses clipes. Aí eu vivi o segundo clipe meu, que foi Abra Suas Asas. Você sabe o que conta na música Abra Suas Asas? Não. É uma pessoa que está aprisionada. É uma pessoa que está vivendo uma prisão emocional e ela não consegue se libertar. E ela precisa, tudo que ela quer é como se fosse uma águia presa numa gaiola. E tudo que ela quer, ela olha o horizonte. Tudo que ela quer voar. É o nome da minha música, Abra Suas Asas. E olha que incrível. Eu compus essa música nessa época, que eu estava lá passando poucas e boas. Só que quando eu fiz a música, eu componho música direto. Então, assim, se eu quiser compor uma música agora, eu componho. Qualquer assunto que você falar, eu componho. Então, assim, eu componho música o tempo todo. Só que aí eu gravo algumas que eu acho interessante. Aí eu comecei, estava lá em casa, fazendo meu momento de adoração, tocando meu violão, e começou a surgir uma música.
Aí eu comecei a escrever. Eu falei, nossa, que música linda, que letra linda. Vou gravar. Só que sem pretensão nenhuma, eu falei, vou gravar essa música. Ela é bonita, que chiclete, tal, o coro dela, papá. Então, eu vi já com uma forma comercial, sabe? E aí, gravei. Aí eu fui lá, pedi patrocínio, gravamos, beleza. Aí Deus falou assim, no dia do lançamento, né? Eu tava assim, nossa, que legal, toda feliz. Pá, gravei. Aí, depois que passou o lançamento, Deus falou assim, você escreveu a música, né? Agora deixa eu te mostrar o que você escreveu. Aí eu tava aqui, e Deus falou isso aqui, ó. Porque aí eu fui viver a música. Que a música fala assim, olha para mim, preso aqui estou. Tudo é tão vazio. E o ar em mim não chegou. Caramba. Meus pés acorrentados, me impedindo de voar. Meu coração aflito. A música foi falando, narrando uma história de uma pessoa que estava se sentindo assim, aprisionada. E aí o refrão da música é, eu quero voar. Voar mais alto, até tocar o céu. Eu quero voar. Voar tão alto, até chegar a Deus. Esse é o refrão principal da música. E aí, no finalzinho, tem um rap. Eu sugiro que vocês vão lá no YouTube, gente. Abra suas asas, Esther Vaz, assiste o clipe, porque lá tem um rapzinho no final, que é um poema que eu transformei em rap. Tipo, só para um spoiler, não olhe como se fosse só um poema. As asas, muitas vezes, é a nossa força, que busca um voo, um alvo qualquer, que seja no céu, no monte, terra ou maré. Assiste lá para vocês verem. Eu achei bonitinha, né? Só que, geralmente, um compositor, ele compõe aquilo que ele vive. Essa foi a primeira música que eu compus que eu não vivia. Só que depois Deus falou assim, agora você vai viver. Né? Eu não sabia. Eu acho que eu antecipei o tempo, escrevi antes de viver. Sim. Deus falou assim, agora eu vou te mostrar o que você escreveu. Agora você vai sentir na pele o que é. Então, eu senti na pele o que uma pessoa depressiva passa. Caramba. Eu senti na pele o que uma pessoa que se sentiu abandonada passa. Eu senti na pele o que é viver em uma prisão emocional. Só que quando Deus ele faz você passar por isso, ele já está com a cura nas tuas mãos. Então, você não precisa se preocupar. Você vai chorar. Eu chorei. Aí foi um dos momentos mais críticos da minha vida que eu falei assim, eu nunca mais vou cantar. Foi tudo nesse ano, tá? Caramba. No ano que eu compus as 2 músicas, que eu gravei as 2 músicas, lancei os clipes, que eu mais produzi no meu momento artístico. Mas foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi na minha vida. Foi esse ano. Foi esse ano realmente de deserto, que a gente chama de deserto, que é o momento que os seus amigos somem, sabe esse momento? Que você não tem mais essas pessoas do seu lado, que você se sente sozinho de fato, você não está produzindo, você se sente inútil, você sente que você está realmente só vegetando e não vivendo. E aí foi onde que eu falei, Deus, não quero mais cantar, não está fazendo mais sentido. Mas aí eu peguei meu violão, falei, eu vou cantar a última música. Isso meu marido estava trabalhando na fazenda, ele estava trabalhando fora, então eu estava praticamente sozinha ali mesmo, se sentindo sozinha. E aí eu falei assim, eu vou cantar a minha última música, Deus. É uma música que eu compus há muito tempo, antes de tudo isso acontecer. Que é assim, ó. Eu não tenho nada para te oferecer, apenas um coração quebrantado, sofrido, ferido e machucado. Zombaram dos meus sonhos, abalaram minha fé, a fim de que eu desistisse de Deus. Mas eu tenho uma notícia para contar. Ainda estou de pé, eu vou seguir em frente, mesmo não tendo nada para te oferecer. Eu tenho uma voz, com ela vou te adorar, exaltar aquele que vive e reina para sempre. Oh, 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 meu coração tá clamando, oh, 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 quebrantado, te adorando. Oh, eu te adoro na dor, oh, 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 eu te amo, meu Senhor. Cantei essa música. Muito bom. Despedida, sabe? Eu achava que era despedida. Mas eu tenho que fazer uma outra linha do tempo. Ok, tu saiu lá de Mato Grosso, passou por todos esses perrengues, quis carregar uma âncora, Deus falou com você aí, não, Deus arrancou de mim. Tu larga essa âncora ou tu não larga essa âncora, não tem escolha. Exato. E como é que tu veio parar em São Paulo? Aí é que tá. Nesse ano que Deus falou assim,
nesse ano de deserto, depois do deserto, Deus vai levando a gente para Bonança, para o Rio. Então, eu morava do lado de Goiânia nesse ano. No ano seguinte, meu marido recebeu uma proposta dos nossos parentes para trabalhar na empresa dele. E eu também ia trabalhar na empresa deles. E a gente foi para Goiânia. Só que eu não imaginava o que tinha reservado para mim em Goiânia. Esse ano de Goiânia, esse ano que eu vivi em Goiânia, foi um ano que, para me mergulhar mais para dentro, me conhecer mais e me preparar para o propósito que estava vindo por aí. Então, Deus falou assim, já que você passou pelo deserto, tirou as amarras, tô te limpando, você foi ferida, mas eu tô te curando, agora é o momento de você finalizar a sua cura. Como assim, Esther? Hoje, eu como terapeuta, eu entendo. Toda a nossa vida, a gente vai sofrendo traumas ao longo dos nossos anos. E isso vai acarretando muitos problemas na nossa vida. Problemas emocionais, problemas espirituais também, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, vai acarretando problemas de saúde. Então, se você não se cuida, se você não trata esses traumas, não elimina esses traumas, você vai acarretando muitos problemas ao longo da sua vida. E quando eu vi nesse deserto, eu vi que eu estava muito ferida, muito machucada por causa dos traumas. E Deus me apresentou pessoas. Me levou para Goiânia para me apresentar pessoas. Foi onde eu conheci a minha amiga Daniela Nascimento. Inclusive, foi ela que fez o prefácio do meu livro. Foi nesse ano que eu escrevi o meu livro. Só que antes de escrever o meu livro... beijo, Daniela, minha amiga. Antes de escrever esse livro, Deus falou assim, mergulha. Quando Deus chama você para mergulhar, Ele está dizendo o seguinte, você não vai trabalhar com nada. Você vai ficar um ano sabático. Sabe o que é um ano sabático? É um ano que você não vai produzir financeiramente, na carreira, você vai só mergulhar, você vai se reservar e vai começar a buscar Deus, buscar a presença, buscar entender quem é você, buscar entender o seu chamado, buscar a espiritualidade. Então, você vai buscar retiro, você vai buscar imersões espirituais. Então, foi onde eu comecei a mergulhar para dentro, mergulhar e buscando. Foi um dos anos que eu vivi, assim, de mais intensidade espiritual falando. Foi o ano que eu descobri quem eu sou. Foi o ano que Deus me tratou, Deus me curou. Por falar nisso, o Espírito Santo ele é o melhor terapeuta que tem. Ele cura a nossa alma. Ele blinda a gente de todos os males. Ele pega lá na raiz onde está o problema e tira. E se ele quiser, ele faz isso em um piscar de olhos. Então, foi nessas imersões, foi nesses momentos de espiritualidade que a gente estava buscando, que o Espírito Santo foi começando a me tratar. Eu fui a paciente. Eu sentei no banco para ouvir. Eu sentei literalmente na cadeira para deixar Deus trabalhar. Aí eu vivi muitas experiências, né? Eu não sei se você acredita em experiências sobrenaturais, mas foi onde eu vivi muitas experiências sobrenaturais. Eu ouvi o som do céu. Eu comecei a ouvir anjos tocando. Eu comecei a cantar em línguas, que é uma coisa que a gente tem um dom espiritual, que a gente não canta assim na língua normal. A gente canta uma língua dos anjos. Então, eu canto como os anjos cantam. O que eu ouço, eu canto. Então, é um dom espiritual que a gente acredita. Então, eu comecei a ter essas coisas, essas imersões, foi me proporcionando, essa busca minha interior, foi me proporcionando esse tipo de dons, esse tipo de talentos. Foi onde Deus me chamou para escrever um livro. Aí é a história interessante do livro. Por quê? Porque eu não queria mexer com livro. Lembra a carreira música? Sim. Falei, Deus, eu quero música, Deus. E aí eu comecei a acompanhar, ser acompanhada por terapeuta. Nessa época, meu pai também se formou em terapia. Então, eu fui começando nessa área de terapia. Deus falou assim, eu vou te colocar para você sentar em sofás de terapeutas, mas eu também vou fazer a minha parte. O Espírito Santo falou isso comigo. Eu vou ser o seu terapeuta, mas eu também vou te levar profissionais para você também ser tratado. Então, o Espírito Santo me tratava de um lado e os outros profissionais na área me tratavam do outro lado. Então, foi uma junção. Foi um momento assim intenso. É muito intenso isso. De uma época que se eu triscava nas coisas, eu levava choque. De tão intenso que estava. Porque eu ficava madrugada orando, eu fazia jejuns 24 horas, eu começava a fazer várias e várias coisas que eu não fazia antes, porque foi um mergulho, eu mergulhava de cara, mergulhava de cabeça, assim, em tudo isso, que Deus foi me levando, foi me mostrando e eu fui mergulhando. A gente também tinha uma galera, um grupo que estava junto com a gente estava vivendo a mesma vibe ali, a gente estava vivendo o mesmo processo. E aí, nesse processo, Deus falou assim, vamos escrever um livro. É para você escrever um livro. Engraçado que ele já tinha me prometido quando eu tinha uns 17 anos. Ele falou que eu ia escrever um livro. Só que eu nunca imaginava. E eu escrever livro? É música, meu negócio é cantar, é compor. Só que eu já via na frente. Por isso que quando Deus fala alguma coisa para você, você precisa confiar, porque ele já te viu lá na frente. Você está entendendo? Ele não está te vendo agora. Agora você fala assim, Deus, quem sou eu para escrever um livro? Era o que eu falava. Deus, quem sou eu para escrever um livro? Aí Deus falou assim,
não se trata de você, se trata da mensagem que você carrega. A mensagem que você carrega é maior do que você. Aí comecei a entender o peso desse chamado. Aí foi, beleza, né? Eu vou te falar como que eu escrevi esse livro. Eu escrevi esse livro em 24 horas. E lancei ele em 25 dias, impresso. Foi 76 páginas. Eu sou um cara cético. Então, você está me dizendo que você escreveu 76 páginas em 24 horas? Exato. A primeira parte desse livro foi numa madrugada. Até onde eu estou vendo aqui é capítulo 11, né? A primeira parte do livro foi numa madrugada. A segunda parte foi em outra madrugada. Então, somando, dá 24 horas. Só que foi, assim, muito rápido. Mas do que ele se trata exatamente? Agora eu vou te contar. Essa história eu amo contar porque eu falo assim, que tecnicamente, eu não sou autora desse livro. Eu sou a coautora. Vou te explicar por quê. Um dia eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu quero passar uma madrugada contigo. Foi nessa época que eu estava na busca. Então eu falei assim, Deus, eu vou ficar a madrugada toda te buscando, falando contigo, orando, me ungindo, preparando. E aí Deus falou assim, tá bom, bora. Beleza, aí eu preparei minha mesa, meu devocional, minha Bíblia, coloquei um fundo musical, as músicas que eu geralmente eu faço quando eu quero um momento de adoração. E eu estava pronto, estava tudo pronto, né? Minha família começou comigo, mas eles não aguentaram e foram dormir. Mas beleza, estamos lá. Então, meia-noite, estou lá eu, começando a hora minha oração, meu devocional. Aí eu escuto uma voz. Pega caneta e papel, vamos escrever um livro. Aí eu escutei assim. Eu não escutei isso, não. Escutei? Aí, beleza, eu continuei lá lendo a palavra. Eu estava lendo um versículo lá. Eu vi de novo. Pega caneta e papel e vamos escrever um livro. Atualmente, as pessoas... E começou a narrar. Começou a narrar. As pessoas estão com os ouvidos tampados porque... o mundo cada vez mais está aí. Eu falei, calma. Aí ele falou assim, aí ele parou de narrar e falou assim, pega caneta e papel e vamos escrever o livro. Eu corri desesperada, corri para tudo quanto é lado, peguei a caneta, peguei um bloco de notas que eu tinha, um bloco de anotações e comecei, uma caderneta de anotações, comecei. Eu ouvia, eu escrevia. Eu ouvia, eu escrevia. Teve uma hora, sério, que eu estava assim, meu Deus, que palavra, que conteúdo. Eu começava a chorar. Aí, lá no meu esboço original, que eu tenho até hoje, tem os pingos das lágrimas que caíam. E aí eu falava assim, eu só queria chorar. Aí eu parava de escrever para chorar. Sabe o que eu ouvia? Assim, eu não estou mandando você chorar, eu estou mandando você escrever. Depois você chora. Só escreve. Porque não parava de narrar. Se eu parasse para chorar, eu perdia todo o conteúdo. Sim. E aí eu começava a escrever. Aí eu chorava assim, enxugava as lágrimas, chorando, enxugava as lágrimas e escrevendo. E não parava. E aí, começou meia-noite, aproximadamente. Quando deu 5 horas da manhã, eu estava assim, ó. Eu literalmente fui arrebatada. Passei por um processo espiritual. Enquanto eu escrevia, eu nem vi a hora que eu parei de escrever, eu nem vi o que aconteceu. Eu só sei que Deus me levou para viver uma experiência sobrenatural. Foi aí que eu ouvi o som do céu. E aí, esse livro... é para você ser conduzido a viver uma experiência sobrenatural. O que é mais incrível é o seguinte, que cada um escuta algo. O som do céu, ele tem uma mensagem para cada um de nós. A mensagem que vai falar com você é com você. A mensagem que é para você, o céu vai falar para você. A mensagem que é para mim é para mim. Então, eu tenho vários leitores que leram e cada um teve uma experiência diferente uma da outra. Todas nesse âmbito sobrenatural, de espiritualidade, mas cada um recebeu uma mensagem diferente. Eu tenho leitores lá no Mato Grosso que falou assim, Esté, eu não acredito, eu ouvi de novo. Eu falei, como assim? Eu já tinha ouvido esse som quando eu tinha 13 anos de idade. Eu já tinha vivido essa experiência quando eu tinha 17 anos, só que eu perdi. Sabe aquelas pessoas que têm uma coisa preciosa e no meio do caminho elas vão abrindo mão, vão desleixando, sabe, do cuidado e acabam perdendo. Aí o que eu ouvi foi isso. Falei assim, nossa, eu voltei a ouvir de novo uma coisa que eu não ouvia mais. Porque justamente o meu livro fala, hoje os barulhos, hoje as coisas estão tampando os ouvidos, as pessoas não estão conseguindo mais ouvir o que o céu tem para dizer. Então esse livro é para você ser conduzido a essa experiência. Aí depois o Espírito Santo, aí na segunda madrugada que eu falei, agora vamos terminar, né, Espírito Santo? Eu falei assim, não vale, né? Você começou, agora termina. Porque e a gente empaca, né, no meio do caminho. Todo escritor passa por isso, tá? Hoje eu sei que como escritora, a gente tem uma mentoria que ensina pessoas a escrever um livro. Eu pego todo o processo que eu fiz, eu ensino as pessoas na escrita. E aí, depois, o Espírito Santo, aí na segunda madrugada que eu falei, agora vamos terminar, né, Espírito Santo? Eu falei assim, não vale, né? Você começou, agora... Porque e a gente empaca, né, no meio do caminho. Todo escritor passa por isso, tá? Hoje eu sei que como escritora, a gente tem uma mentoria que ensina pessoas a escrever um livro. Eu pego todo o processo que eu fiz, eu ensino as pessoas na escrita.
Não essa parte espiritual, mas todo o processo assim de busca. Eu corri atrás, eu fiz esse livro sozinha, eu corri atrás de tudo, entendeu? Ninguém me ajudou. Então, eu ensino as pessoas como você encurtar esse caminho, porque eu sofri muito. Até eu escrever o livro foi muita coisa. E aí tem um momento que a gente empaca na escrita. E eu estava nesse momento. Eu falei assim, e aí, Espírito Santo, agora? Eu falei assim, esse livro aí você começou, me ajuda a terminar. Eu não vou terminar isso aqui sozinha, não vai sentido eu pegar metade. Aí eu fui orando, aí o Senhor falou assim, agora vamos continuar. Aí foi numa madrugada de novo. Aí eu continuei. Aí o Espírito Santo só deixou eu contar um pedacinho da minha história ali, onde com 14 anos eu ouvi o som do céu. Ele me fez lembrar. Você lembra quando você tinha 14 anos que você ouviu? Aí eu falei assim, é mesmo? Aí ele falou assim, pode contar. Aí eu falei, tá bom, obrigado, Espírito Santo. Aí eu contei esse pedacinho dessa minha história, onde eu ouvi o som do céu. Para mostrar para as pessoas que às vezes elas já ouviram em algum momento da vida delas, que acabaram perdendo esse contato, perdendo essa conexão. Então, esse livro é para isso, para você se reconectar com o céu, ouvir o som, o que ele tem para você e o que ele quer de você. Então, a ideia é você ser direcionada para ver uma experiência. Então, você vai ver uma experiência. Tanto é que, quando eu falo para as pessoas que eles vão comprar, eu falo o seguinte, o dia que você for ler, você consegue ler em 1 hora. Então, o que você faz? Você tira o momento seu. Sabe o momento do cérebro? É seu, tira as distrações, desliga o celular, tira a distração, ninguém vai te incomodar, vai num lugar onde você está reservado, que você se sinta confortável. Aí o que você vai fazer? Você vai ler do início ao fim. Porque a leitura eu vou te conduzindo, você vai sendo conduzido. Se você se permitir, aí 1 hora é só para ler, o restante para você ver a experiência, aí vai com você. Entendi. Aí é você que sabe, entendeu? Quanto tempo você vai levar? Aí, ok. E que horas que entra o convidado que você trouxe, que está ali no cantinho, que vai entrar aqui para falar com a gente? Agora. Ele entra nesse processo? Vai entrar agora quando eu sair de Goiânia. Entendi. E vim para cá. Então, produção, vamos trazer aqui o nosso convidado, o Robson Munhoz. Robson Matos é o meu amigo, desculpa. Robson Munhoz, para falar como é que ele entrou nessa vibe aí. Vai fazer um corte? Ok. Pode trazer a cadeira? Pode. É muita história. Eu tenho que fazer um podcast de 5 horas com ela. É muita história. Porque se eu te contar a história de como eu saí de Goiânia para cá, você pira também. É loucura. Aí eu vou resumir por parte dele. Então, você vai colocar uma água aí? É muito longo. Eu tenho 28 anos, mas parece que eu vivi 40, 50. Parece mesmo. Tá enquadrado aí, produção? Tá. A hora que você me falar. Bom, então... Pare. Tá. Valendo? Então vamos saber essa história aí de como que entrou esse convidado, que é o Robson Munhoz, na vida da nossa escritora, cantora, profeta, que mais? Espera aí, eu me perdi. Musicista, terapeuta, a mulher é multifuncional. Para vocês verem como a mulher é mais... É superior ao homem, né? Se desse 2 coisas dessas para nós, a gente já tinha se perdido. Robson Munhoz, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Que maravilha estar com vocês aqui. Eu quase não consigo fazer você entrar, porque a nossa convidada aqui tem história para... É uma história é muita bagagem, né, É muita cara? bagagem. Você quer saber mais e mais, né? Se for para ir no voo nacional, não cabe as malas dela. Vai ter que pagar excesso de bagagem, vai só as malas e ela não vai. Ela não vai, exatamente. Eu sei que ela quer contar como é que você entrou, mas eu quero saber de você. Primeiro se apresenta aí pra galera, quem é você, e aí você conta como é que você entrou nessa história toda. Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Robson Munhoz, eu sou ator e influenciador, sou apresentador também. Tenho uma carreira, né, tenho mais de 10 anos na carreira artística, já fiz alguns filmes também, fiz 2 longa-metragem, fiz publicidade, fiz McDonald's, FMU, Mercedes-Benz, Posto Ipiranga, fiz uma série na Record também, então fiz muita coisa e como eu conhecia... Peraí, na Record você não era um mutante não, era? Não. Você aqui é um mutante, meu Deus do céu. Aqueles mutantes Jesus Cristo. Não fui
Mutante não, fiz uma série lá, que é Na Mira do Crime, uma série muito bacana. Fiz também teste para as novelas bíblicas também na Record também. Então eu tive uma passagem muito boa, sabe, na minha carreira artística, nesse meu caminho, né, como ator. E na publicidade também. Eu fiz um curta-metragem que é o Última Chance, que conta a história do Jonathan. É uma história muito bacana, que o Jonathan, ele tem aquela opressão da mãe, a mãe, ele tem a imagem do pai. Ele se parece muito com o pai, então ele sofre em casa, pela mãe. E na escola ele sofre o bullying. Então ele tem essas duas cargas ali, né? Em casa e na escola. Então o Jonathan, ele acaba conhecendo um outro mundo. Que aí é o mundo, né, que ele vai pelas amizades, pela influência. Pô, vem pra cá, vamos te apresentar isso, te apresentar aquilo. Então, quando nós fomos passar esse filme numa escola para ver a reação dos jovens, cara, foi impactante, sabe? Porque um jovem tinha sido preso pela polícia justamente por causa de droga na escola. Então, deixei eles assistirem o filme. Depois, eles começaram a compartilhar comigo. Leva o microfone um pouquinho mais perto de você. Aí. E os jovens começaram a se identificar, sabe, com o filme. Pô, Robson, cara, você interpretou muito bem o personagem. Eu me vejo muito no Jonathan. Minha mãe se parece muito com a mãe do Jonathan. Então eu vi aquilo e falava, meu Deus, cara, olha que impactante, sabe? Olha que o filme, a mensagem que o filme está trazendo. Então esse filme ele passou por festival em Brasília. Ganhou o festival pelo júri popular. Então eu venho, né, nessa minha carreira. E quando eu conheci essa irmã aqui, que eu levo no coração, a Esther, nós se conhecemos numa célula. Incrível que pareça. Célula do quê? Uma célula é um grupo, um grupo reduzido de pessoas que falam sobre a palavra e a adoração. Eles se encontram fora da igreja. Então, se encontram numa casa. A célula que a gente participava era numa empresa. Então, semanalmente, a gente ia lá, ele toca carrom, eu toco violão, eu canto, então a gente uniu e estava somando nessa célula. Entendi. Semanalmente. Esse teu filme, esse teu curta já está disponível ou não? Ainda não, ele não está disponível. A equipe está tentando ter um incentivo do governo para a gente conseguir levar nas escolas. Entendi. Eu queria muito, sabe, passar para a galera, ter ele disponível para, né, as pessoas conseguirem assistir ele, mas ele não está disponível ainda porque eles estão tentando aí um incentivo para levar nas escolas e casas também. Mas esse filme, a iniciativa dele foi por uma clínica de recuperação de meninos que se envolveram com droga e vêm, né, se tratando. Então essa clínica ela teve essa iniciativa e ela falou, chegou até a diretora, foi aí onde tudo começou. Enquanto isso, a Lei Rouanet dando dinheiro para Cláudia Raia, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque o meu diretor não gosta que eu fale de política. Mas, enfim. Sim. Sacanagem isso, hein, governo? Porra. Legal. Aí vamos entender, então. Então, vocês se conheceram numa célula, mas isso foi lá em Brasília? Não, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, em Alphaville. Eu saí de Goiânia. Como é que diabo você veio cair aqui? Aí é onde entra uma história. Tá. Eu vou tentar resumir o máximo possível, porque os detalhes é o que faz a diferença. Mas vamos lá. Exatamente. Quando nós estávamos nesse processo, eu lancei meu livro lá, isso foi em setembro. Aí eu falei assim, Deus, tá, e aí? Tá bom, lancei meu livro, comecei a vender, comecei a palestrar em alguns lugares, a gente fez um evento lá, né, o Poder da Frequência, estou querendo lançar o 2.0 aqui em São Paulo. E aí o senhor falou assim, faltava 2 semanas para acabar o ano. Deus falou assim, antes que acabar esse ano, eu vou mudar a sua vida. Eu falei assim, legal, né? Aí minha amiga falou assim, eu te vejo lá em Alphaville. A Daniela. Aí a gente começou a falar assim, como assim Alphaville? Não tava nem Alphaville, lugar caro, né? Nossa, como eu vou me virar lá, né? Nem faz sentido para mim ir para lá, sabe? Então, assim, ela virou para mim e falou isso. Foi uma profeta ali de Deus na minha vida. E eu falei assim, tá bom, né? Mas eu achava que isso ia o quê? Sei lá quantos anos a mais. Isso ela falou faltando quase 2 semanas. E aí, um dia, Deus falou assim, a gente estava num encontro, então, ela era do grupo, sabe aquele grupo de imersões que a gente estava buscando? Ela era do nosso grupo. Aí, um dia, nós estávamos na madrugada, pelo Zoom, fazendo tipo uma célula, orando, e todo mundo junto. Aí, Deus estava assim, a gente estava tendo uma conexão muito boa com Deus ali, em grupo. Aí, Deus, antes de acabar, já era 3 horas da manhã, a gente estava em grupo. Deus falou bem assim para mim, você vai comprar uma passagem para você ir para Alphaville. Isso era sábado de madrugada, era de sábado para domingo. Domingo de madrugada, Deus falou isso comigo. E quando eu estava orando, Deus falou assim, você vai comprar uma passagem de avião para ir para Alphaville, porque eu tenho algo para te mostrar lá hoje à noite, tipo domingo à noite. Isso era domingo de madrugada.
E ele falou assim, você vai gastar uns R$500. Aí você sabe É o que preço, passagem... é o valor. Falou, você sabe que passagem de avião, tipo, na mesma hora, de Goiânia para São Paulo. Isso Deus falou comigo, era umas 3 horas da manhã, tá, gente? Eu falei assim... Aí nós encerramos lá, Deus só falou comigo, tá? Não mandou ninguém falar, não. Deus falou fortemente ali comigo. Aí a gente encerrou o nosso momento lá. Aí eu falei assim, tá bom, Deus. Abri o meu celular, pesquisei, passagem de Goiânia para São Paulo. R$2.500. Eu falei assim, aí, não é o senhor, não. Virei o celular e falei assim, vou dormir. Falei assim, o senhor falou que ia gastar R$500, aqui é R$2.500. Então, não é para ir. É coisa da minha cabeça. Era ida e volta. É coisa da minha cabeça. Foi isso que eu falei. Acordei domingo de manhã. Aí, típico, domingo de manhã, vamos almoçar na casa da minha mãe e tal. E aí, no carro, Deus usa a minha filha de... Hoje ela tem 9 anos, mas na época ela estava com 8 anos. Ela estava com 7 anos. Deus falou assim... Ela falou assim, mãe... Ela falou alguma frase bem assim, que eu não consigo reproduzir a frase dela. Ela só falou assim, quando Deus fala, a gente obedece. Algo assim, sabe? Aí eu no carro, sentada. Mais um dia como o outro. Nada mudou, faltando 2 semanas para acabar o ano. E aí Deus falou bem assim no meu coração, eu já te falei o que precisa fazer, agora é você que tem que fazer. Eu já te falei, eu já te dei a ordem, obedece se você quiser. Aí eu falei assim, meu Deus. Detalhe, Deus falou que era para me levar a minha amiga, tá? Ele falou, você vai chamar a Dani, vocês duas vão ir, vocês vão fazer isso, isso, isso. Me deu os comandos. Aí cheguei lá e isso começou a queimar no meu coração, apertar no meu coração e ir lá, todo mundo lá, domingo lá, a família reunida, mãe, pai, e eu lá na mesa. Eu falei, meu Deus, meu Deus. E aí eu estava agoniada. Até que eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Olha a gente tentando, sabe? Eu tentando assim, vou falar com a minha amiga, ela vai falar que isso é loucura, aí eu fico sossegada, né? Tipo, é coisa da minha cabeça. Aí eu falei assim, Dani, eu tenho um negócio para te contar. Isso na mensagem aqui, e o pessoal tudo lá, e eu na mensagem. Dani, ontem Deus falou comigo assim, 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 que é para me levar você, para nós duas ir para lá, porque ele tem algo para fazer. Disparei, descarreguei nela. E ele falou que a passagem vai ser R$500. A gente vai gastar uns R$500. E é para ir de avião, porque tem que estar lá hoje, porque de ônibus não dava tempo. Aí ela falou assim, ai, Esther. Ela e eu temos umas loucuras assim, sabe, gente? Ela abriu o aplicativo de passagem. Ela falou assim, vou pesquisar aqui quanto que é. Eu falei assim, eu já pesquisei, minha filha, 2.500, eu não sei como que vai ser. Eu falei assim, eu não sei como que vai ser, mas eu sei que se for Deus, a gente vai conseguir. Ela abriu, ela pesquisou e ela mandou para mim o print. Sabe quanto estava a passagem? R$466. Uau! Promoção abaixa preço, é isso aí. Com as taxinhas, dava uns R$500 a passagem. Caramba! Aí eu falei assim, não é possível, agora é de Deus mesmo. Aí eu falei, quer saber? Agora eu vou. Aí eu falei, tá, legal, Deus só falou comigo, né? Tem um marido, né? Tem um marido. Falei assim, vai outra vez. Falei, Senhor. Aí Deus falou assim, dessa vez é você que vai falar, tá? Eu falei, tá bom, Deus. Chamei ele pro canto e falei assim, amor, você me ama? Porra. Olha as perguntas que a mulher faz pra gente. E o cara vai responder o quê? Não? Ele já ficou assim. Não, ai. Eu não sei. Como ele já me conhece, eu fiz... pequena dúvida. Eu fiz essa pergunta pra ele 2 vezes. Essa vez que eu tava fazendo e uma antes de sair do Mato Grosso pra Goiás. Coitado do seu marido. Qual é o nome dele? Antônio Carlos. Beijo, amor. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Eu acompanho sua dor. Eu sei que é difícil. Mas não cai mais nessa, não. Você me ama... Da próxima vez, Antônio Carlos, só de sacanagem. Ó, eu não sou um cara religioso nem nada, mas da próxima vez que ela te botar na parede assim com... Antônio Carlos, você me ama. Só de sacanagem. Você já vai saber. Como ela falou, vocês têm uma sintonia muito grande e tal. Mas só de sacanagem, vira para ela e fala assim, não. Só para ver qual vai ser a reação dela. Ela vai lembrar de mim e falar... Filho, você xinga? Não, jamais. Então, aquele descrente daquele apresentador e não sei o quê, ela vai lembrar de mim. Ele fez algo parecido. Ele falou assim, ai, para com isso, eu não aguento. Você sabe que eu não aguento isso. Ele começou a acelerar o coração dele. Porque ele sabe quando eu falei muito sério para ele, sabe? Aí eu falei, você me ama? Ele falou, sim. Eu falei assim, você acredita que eu sou uma mulher de Deus? Ele, sim. Você acredita que Deus fala comigo? Sim. Aí ele falou, sim. Falei assim, então é o seguinte, Deus me falou nessa madrugada que é para mim comprar uma passagem lá para São Paulo. Eu não sei o que eu vou fazer lá, mas é para mim ir lá, para me chamar a Dani. Agora a gente tem que ir. Eu não sei quando eu volto e não sei o que eu tenho que fazer lá. Eu só sei que eu preciso ir agora e eu preciso comprar a passagem, que o voo já vai ser, tipo, daqui 2 horas. Aí eu queria sua bênção. Eu queria saber se você me abençoou para ir. Ele começou a passar mal. Nossa. Ele quase teve um ataque no coração. Nossa. Ele falou assim, com uma notícia. Não faz isso. Aí ele falou uma frase assim para mim. Você não faz isso comigo. Eu falei assim, amor, eu sei.
Tipo, como você faz um negócio desse comigo? Como você pede isso pra mim? Eu falei assim, eu sei, porque Deus não pediu pra você, Ele pediu pra mim. Ele sabe que eu consigo fazer isso. Você talvez não. Então, por isso que Ele pediu pra mim fazer, e não você. Eu só preciso que você me abençoe. Aí ele ficou assim, tá bom, te abençoa, abençoou, oramos lá. Aí eu corri pra casa, sem explicar pra minha mãe, eu só sei que eu tenho que ir. Não dava tempo de explicar, senão eu ia perder o voo. A minha amiga... É porque, assim, quando a gente mandou mensagem, eu falei, vamos, Dani. Eu falei assim, tem que ser você, Dani. Deus mandou você ir. Aí eu falei para ela, Esté, eu não sei. Eu falei assim, olha, você, se você quiser ir, você vai. Se você não quiser ir, eu vou, porque Deus falou para mim ir. E eu falou para me chamar você. Então, se você quiser ir, beleza. Eu só sei que é para nós duas ir. Aí eu falei, então tá bom, vou conversar com meu marido. Eu também vou conversar com o meu. Tipo, nós demos força. Vai lá com o seu, eu vou com o meu. E ela conversou com o marido dela, mais ou menos assim, depois ela conta a história dela. Aí deu certo. Aí deu certo. Aí quando a Fena já estava comprando a passagem, estava indo, eu preparei uma mala de 3 dias. Eu não sabia o que eu ia. Nessa época, eu tinha começado numa CLT, numa empresa. Isso era domingo, lembra? Então eu falei assim, eu vou domingo. Aí amanhã eu falo para a patroa que eu não vou aparecer, eu volto terça-feira. Tudo de boa, na minha cabeça era isso, né? Beleza, foi isso. Fomos, compramos uma passagem, nós estávamos lá no avião. Aí ela vira para mim e fala assim, Esté, e o hotel? Você viu? Eu falei assim, então... Passagem, né? Eu falei assim, Deus mandou só comprar a passagem e ir. O hotel, não sei o que vai acontecer, não. Aí eu falei assim, ela falou assim, como assim? Eu falei assim, uai, Deus mandou eu ir. Deus mandou eu ir. Tem lugar pra dormir. Comprar a passagem e ir. Foi isso que Deus falou. Deus falou mais nada. A instrução foi essa. Chamar você, falou que eu ia gastar R$500 para mim ir para São Paulo, que eu tinha que estar lá hoje à noite, domingo à noite. Só isso que Deus falou para mim. Aí ela falou, meu Deus. E aí a gente começou uns contatos, nossa amiga e papá. Resumindo a história, a gente conseguiu um lugar para ficar, uma mansão para ficar. Uns amigos dos nossos amigos, do amigo, não sei de quem lá. Consegui um lugar para a gente ficar. Foi bem assim que o Lula se ferrou, viu? Fica esperta, não. Não, mas foi Fica conexões. No amigo dos amigos, foi conexões. Um amigo Girou nosso conectou com um amigo ali. que tinha um amigo que tinha uma casa lá que estava desocupada que a gente podia ficar e chamou mais outros amigos. Então a gente se reuniu. Era aquele mesmo grupo das imersões. Mas nessa você já estava? Eu sou amigo Aí eu da cheguei casa, lá. tô brincando. Tá. Você era o cara da Aí casa. chega nele. Eu fui lá para ficar 3 dias. Eu fiquei lá 1 mês. E aí, como é que tu cai de paraquedas? Aí eu nisso? conheci então? uma amiga. Aí ela conheceu uma amiga em comum nossa que juntou na célula. Quando eu cheguei, a amiga falou, essa aqui é a Esther, tal, não sei o quê. Ela toca violão, canta. E eu falei, trouxe um carrão. Vamos aproveitar junto? Pô, uniu, sabe? Acabou unindo isso. Aí a gente começou com esse Quantas grupo. vezes você já ouviu essa história toda? Acho que tô brincando, acho que umas 2 vezes. Essa aqui é a segunda. Essa é a segunda? Essa já. Essa aqui acho que... Não, minto. Essa aqui, da vinda dela pra São Paulo, acho que foi várias vezes. Que ela conta que sempre eu tô no momento, aí eu tô lá. É isso mesmo, gente. Entendi. E da praia, tem uns outros aí doidos também, né? E o que é que vocês estão construindo juntos? Então, vem aí agora um programa, né? Uma ideia nova que tivemos, né, em conjunto. Eu tava com uma ideia para uma outra emissora, ela também. Então, ela chegou assim, por que a gente não cria isso junto? Falei, tá aí, verdade. Vamos fazer esse programa junto, então. E aí agora vem aí, né, esse novo projeto que vai encantar, vai impactar, sabe, muitas pessoas com histórias, histórias de pessoas, artistas, enfim, muitos quadros interessantes para a galera que vai acompanhar aí. A gente pode dar uma pausa? Pergunta, isso vem para a Vem TV? Bom, se Deus quiser, sim. Se Deus quiser, sim. Eu tô bem empolgado. 2 exclusivas hoje. 2 exclusivas no meu programa. Você ouviu primeiro aqui, no Mels Podcast. 2 exclusivas. Estamos na fase do namoro. Sabe quando você conhece, tá namorando, aí vai início inovar, de tudo. né? Depois pra casar, a gente tá nessa fase, eu creio que vai ser muito Estamos bom, bem gente. empolgados, Vai ser viu, muito bom. gente? Nossa, vocês... É um eu quero projeto- falar mais sobre, mas, cara, que eu não quero dar spoiler. Eu quero que vocês... Você tem 1 minuto e meio O quê? para falar. Pra falar? Não quero dar spoiler, não. Quero que a galera venha assistir a gente. Então chama. Fique ligado, pelo amor de Deus. Fique ligado na telinha da Vem TV, que logo a gente vai divulgar aqui. Não sei, vamos ver, né? Então tá naquele primeiro namoro que nem a Star falou. Não. Peraí. Vamos organizar essa bagunça aqui. Independente de ser na Vem TV ou não, na hora de divulgar, o primeiro lugar que vocês têm que vir divulgar é aqui. Sim. Porque quem deu a primeira notícia foi Claro, eu. claro. Em primeira vamos mão, trazer. pronto. Primeira mão. é meu, vem conversa. Quando eu lançar minha música também, né? Tem que vir aqui Vem divulgar, aqui né? primeiro. Sim. Pronto, vamos divulgar aqui em primeira mão o programa, gente. Tá sendo estruturado, então vamos vir aqui anunciar. Fechou. É um programa para você se divertir,
trazer a família, ter informações e abrir o seu coração, porque vem muitas emoções. Boa. Uau! Galera, olha só. Quando a gente tem muito conteúdo assim, o problema é que na TV vocês sabem que tudo tem tempo. Eu Sim. queria ter um Exatamente. programa de 5 horas, mas a minha direção ainda falou que eu não tenho patrocínio para isso. Se você quiser patrocinar, Ajudem sinta-se aí, à gente. vontade. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês dois por terem vindo. Foi um papo muito bacana. Eu que sou cético, falei, porra, não é possível um negócio desse. Mas aí você vai juntando situações. Eu costumo dizer que contra fatos não há argumentos. Sim. Né? Foi um papo muito interessante. Eu espero realmente que esse laço, não só com a VemTV, mas também comigo, se torne cada vez mais forte e que a gente possa produzir várias coisas juntos. Eu quero deixar aí para vocês esses minutos finais para vocês derem as redes sociais, como é que a galera acha vocês, se quiser deixar o endereço da igreja, da célula, tal, onde acha teu livro, vocês têm aí para falar para a galera. Começa aí, Esther, vai lá. Então, Começa, mas não se alonga Primeiras olha, damas. vocês já viram que eu comunico desde cedo, então a gente ama conversar. Então, vocês podem me achar nas redes sociais, @Esthervaz, com I, tá? Não confunda. Esthervaz, vocês podem me encontrar lá. Tem um link na minha bio onde vocês vão ser direcionados, tanto para ver os meus materiais, como as músicas, e também para encontrar o meu livro. Se vocês também quiserem parcerias para eventos, shows ou palestras, tem lá também o meu Instagram, Terapeuta Esthervaz. É um Instagram novo, onde eu estou trabalhando essa parte, onde eu vou trazer muitas dicas para quem quer aprender a se livrar das prisões emocionais, baseado em todas as experiências que eu já passei e agora como formando em terapeuta. Então, eu convido você a conhecer e, principalmente, abrir as suas asas e voar, porque você pode muito mais. Boa! Uau! É isso aí. Turma, meu Instagram é hobbyreal, ROBBI, hobbyreal 1. É isso aí, Robson Munhoz. Então me acompanhem lá que eu vou divulgar várias coisinhas aí do programa. E logo traremos muitas novidades aí. Foi muito especial participar. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Foi maravilhoso. Da próxima você fala mais, Robson. Não, pera, deixa eu falar mais meia hora. Para você que ficou com a gente até agora, eu quero agradecer demais a sua presença, agradecer demais a sua audiência, agradecer demais a sua paciência com esse apresentador que cada dia que vem uma convidada aqui aprende mais um pouquinho de como lidar com o microfone, com câmera, com tudo isso. Lembrando que se você conhece alguém que esteja num relacionamento abusivo ou infelizmente esteja em um e precisa de ajuda, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui. Você vai ser direcionada para um formulário onde um dos nossos voluntários vai entrar em contato com você. E também não deixe de ajudar a Associação Beneficente de Jefté. Com qualquer valor, você pode apontar a câmera para este outro QR Code que está aqui e fazer a doação de qualquer valor que eles sempre estão precisando, tá? Não quer doar dinheiro? Pode entrar em contato aqui com esse endereço que está aparecendo aqui na tela, @Associação Beneficente de Jefté, onde a Cláudia ou algum atendente lá vai te orientar que tipo de doação você pode fazer, onde entregar, como retirar, tudo direitinho, tá bom? Para vocês que nos acompanharam até agora, meu muito obrigado. Semana que vem temos mais um episódio do programa Mel's Podcast. Para você que já é membro do canal, todos os episódios já estão disponíveis aqui na plataforma, também pelo aplicativo. Se você ainda não é membro, aproveita agora que você já se inscreveu, já ativou o sininho, já deixou seu joinha e já fez o comentário. Aí do lado do inscrever tem o botão de membros. Então, por apenas R$5 mensais, você já pode ser membro e ter acesso a conteúdos exclusivos e todos os programas aqui do Mel's Podcast, tá bom? Semana que vem vejo vocês com mais uma mulher que inspira outras mulheres, mais uma mulher empoderada, lutadora e sobrevivente. Até semana que vem, um abraço! Tchau!